Em Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus diz que bem-aventurado, felizes são os perseguidos. É muito difícil para nosso raciocínio, pensando com a nossa mentalidade, entender como um perseguido, alguém que está sendo perseguido, injuriado, pode ser feliz. E isso é importante a gente entender e começar a pensar sobre isso, que essas características que Jesus está mostrando em Mateus 5, nas beatitudes, nas bem-aventuranças, são as características que os seus discípulos têm diante de Deus. É assim que Deus olha para os seus discípulos que estão sofrendo um motivo válido, sofrimento válido, e a gente vai falar que tipo de sofrimento é esse que faz com que o Senhor olhe para mim e me veja e me considere bem-aventurado e que me dê a verdadeira felicidade. Então fica comigo nesse vídeo para que a gente possa tentar conversar sobre isso. Tudo bem? Bom, se é a sua primeira vez aqui, permita-me apresentar. Eu sou o Breno e é muito prazer falar com você. Aqui no meu canal, eu e todos esses que me seguem entendemos que só há uma forma do caráter de Cristo ser moldado dentro de nós. É por meio da sua santa palavra, Sagradas Escrituras. Por meio do estudo das Escrituras, de aprender e viver as Escrituras, é que cada vez mais vamos nos parecendo com Cristo. É uma obra do Espírito, mas a Escritura é indispensável. Por isso aqui nós estamos semanalmente estudando passagens das Escrituras para que a gente possa entender melhor e se parecer mais com Cristo. Deixo o meu convite. Se você também tem esse projeto de vida, se você também entende essa importância e quer se incluir nisso, siga aqui, se inscreva no meu canal e ative o sino para que você não perca nenhum vídeo que for publicado aqui, tá bom? Vale ressaltar também que esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu postei bem-aventurado os pacificadores, e eu fiz uma relação. Se você não assistiu, assista esse vídeo. Eu faço uma relação sobre o que é ser um pacificador e uma comparação com a fala de Mateus 10:34, onde Jesus diz: não pense que eu vim trazer a paz. Pelo contrário, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Pegando o gancho desse vídeo, pegando o gancho dessa passagem, a gente chega agora na última característica da bem-aventurança, na última característica do discípulo que pertence ao reino do céu, que Cristo está expondo, a forma como diante de Deus ele é visto, feliz. E ele dá uma característica muito peculiar: perseguido. Aqui Cristo está encerrando, se você observar, ele está encerrando esse trecho das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, verso 1 começa: bem-aventurados os pobres, e aí a recompensa é igual a essa que está agora nesse último verso: pois deles é o reino dos céus. Observe: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Entende? Ele começa na primeira característica do discípulo de Cristo, do integrante do reino do céu, dizendo: bem-aventurado tal recompensa, o reino dos céus, porque dele é o reino dos céus. Para finalizar, ele também finaliza lembrando esse que apresenta essa característica, que ele pertence ao reino do céu. E que característica é essa? A característica é de perseguido. Jesus está dizendo, e é uma construção de tudo que ele vem construindo sobre esse discípulo que vai se posicionar no mundo, e a forma como Deus vê ele é totalmente da forma como os padrões do mundo estabelecem os que são ou não verdadeiramente felizes. Ser perseguido não quer dizer que todo e qualquer tipo de perseguição é uma perseguição que aos olhos de Deus lhe remete como um bem-aventurado, ou que traz uma verdadeira felicidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas pessoas que, por mais que sejam da nossa comunidade de fé, seja cristão, é perseguido por causa da evidência dos seus pecados. O que eu estou querendo dizer? Algumas pessoas são perseguidas porque são ignorantes, mal educadas, briguentas, arrumam confusão à toa, e as pessoas não gostam dela, as pessoas perseguem ela, as pessoas maltratam ela por causa dessa postura pecaminosa dela, e ela diz: não, é porque eu sou cristão. Não é isso. Jesus está dizendo que felizes, verdadeiramente felizes, satisfeitos são aqueles que sofrem, que são perseguidos por causa da justiça que Cristo vai nos apresentar, por causa do Evangelho de Jesus. A justiça aqui que está sendo apresentada é Cristo.
Bem-aventurados são todos aqueles que sofrem consequências como perseguição por causa de Cristo. Resgatando um pouco do vídeo anterior, o que Cristo quis dizer quando ele fala sobre trazer a espada? Não é Cristo que vem com a espada, pelo contrário. O que Cristo estava querendo dizer, e se você não entender, assista o vídeo anterior, é que essa mensagem que os discípulos estão pregando não é uma mensagem que vai unir a todos como uma mensagem motivacional. Pelo contrário, algumas pessoas serão salvas e irão se unir a Cristo, à fé, irão ingressar na comunidade. Outras não serão e agirão o inverso disso. Ao invés de se unir, tentará dispersar, perseguir, maltratar, machucar. O que Cristo está dizendo é que a espada vai vir não pela mão dele, porque não é o objetivo de Cristo fazer os seus discípulos sofrer. Mas Cristo não tem problema se o nome dele for glorificado por meio do nosso sofrimento. Isso porque ele já nos abriu os olhos que o mais importante para nós já temos, que é a paz com Deus e a eternidade com Deus. Cristo nos prepara para uma vida que não acontece só aqui na terra. É por isso que talvez se você já deva ter escutado isso, mas se não escutou, vai escutar agora, por exemplo, o que Cristo está formando é um grupo de pessoas que vivem aqui e que aproveitam o que o Senhor nos permite viver aqui, mas que agem nesse mundo como peregrinos, como estrangeiros. Isso porque Cristo nos prepara para viver a nossa eternidade com Deus. Nós estamos aqui e vivemos tudo que o Senhor nos permite, mas sabendo que o nosso lugar não é aqui, nossa morada é em outro lugar, nossa nacionalidade foi conquistada por Cristo para nós e pertencemos a outro lugar. Então é comum não vivermos nesse mundo tão apegado como os que do mundo aqui vivem. Então isso vai gerando uma certa destoando as pessoas. Quando Cristo diz que bem-aventurados são os que são perseguidos por causa dessa justiça, ele lembra que o reino dos céus é desta pessoa. E eu disse no vídeo passado, de repente alguns de nós, por escolher a servir a Cristo, pode sofrer algumas consequências, pode sofrer perdas, pode sofrer rachas na família, pessoas podem te abandonar pela sua fé em Cristo Jesus e o seu comportamento, o seu desejo de agradar a Cristo, ao Senhor, obedecer a Deus, pode gerar confusão em algum dos seus relacionamentos e até perca de alguns relacionamentos. No entanto, Cristo vai dizer que todos que perdem por amor ao seu nome, na verdade não perde, mas ganha, porque Cristo é a paga maior que podemos ter. E aí ele começa a dizer aqui que é por causa dessa justiça e ele vai dar uma complementação. Vamos ler aqui, verso 9 e verso 10 e 11. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultares. Observe, bem-aventurado, felizes são os insultados. Observe que na nossa lógica humana não faz muito sentido, porque eu não me sinto feliz quando eu sou xingado, quando eu sou insultado. Pelo contrário, eu fico magoado, eu fico triste, isso me fere quando o insulto vem, né? Mas Cristo está dizendo que se for pela causa de Cristo, não assuma para você, porque não é a você que estão insultando. Lembra dessa passagem? E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Insultado, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Ou seja, o discípulo de Cristo, ele pode e vive uma verdadeira felicidade mesmo sendo insultado, perseguido e caluniado, desde que essas consequências venham até você por causa da sua fé em Cristo e não por causa do seu comportamento pecaminoso. O que acontece? Ele está dizendo, se alegre. Se alegre e exulte, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Cristo está fazendo uma recompensa, uma dupla recompensa, dizendo para vocês, olha, quando isso acontecer por causa da mensagem que eu ensinei para vocês e vocês estão vivendo, se alegre, porque é exatamente o que fizeram também com os profetas. E lembra como isso acontecia? Não precisamos voltar e citar todos os profetas, mas o profeta era aquele que era responsável por dizer diretamente a palavra de Deus. Não é como hoje a palavra toda revelada e o Espírito morando dentro de nós. A descida do Espírito era ocasional, o Senhor falava com seus profetas e os seus profetas dizia ao povo a mensagem de Deus. O que levava o povo a rejeitar a mensagem de um profeta? O que você acha?
Quando a mensagem que Deus dava para o profeta entregar não agradava ao povo, o povo rejeitava, perseguia, maltratava, humilhava os profetas, como se fosse o profeta que criou uma mensagem diferente da vontade de Deus. Mas o profeta falava aquilo que Deus mandava. Falso profeta era aquele que falava algo que Deus não mandava falar e isso não se cumpria. Era o falso profeta. Mas o profeta genuíno, que Jesus está dizendo que os seus profetas sofreram porque o povo não aceitou a sua mensagem e o perseguiu. Eu costumo dizer que eu, como um cristão, não preciso sair ferindo as pessoas, machucando as pessoas. Isso porque a palavra já é um instrumento pesado para ferir o coração das pessoas. Pregar a palavra expõe o pecado do pecador e isso é tão agressivo, no entanto, é salvador. Eu não sei se essa palavra está correta, mas vocês entendem o sentido. É agressivo, mas ao mesmo tempo é curativo, traz cura, traz renovo, traz novo nascimento. Minha participação é só pregar a palavra de Deus. Só que pode vir como consequência a mesma coisa que veio sobre os profetas de Deus. Rejeição, perseguição, insultos. Entende o que eu estou te dizendo? Se você está vivendo uma situação assim, eu quero que você entenda que não é porque Deus lhe ama pouco ou porque Deus lhe abandonou. Se você está vivendo uma situação de perseguição no seu trabalho, na sua família, por causa de ser um cristão e viver o cristianismo, eu quero que você entenda que o Senhor não lhe ama menos por estar te deixando passar por isso. Mas tudo isso é um processo para fortalecer a sua vida. E eu quero lembrar a vocês o que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 5. Para isso ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Ele diz assim, a partir do verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. É exatamente isso. Ser cristão é ser fora da curva, né? Um está dizendo bem-aventurado quem é perseguido, quem é caluniado, e o outro está dizendo eu me glorio mesmo na tribulação. Tribulação aqui de uma forma simples e bem rasa, você pode entender como dificuldades que sobrevêm à nossa vida. Talvez dificuldades que são provocadas pelos outros, mas tribulação é momentos de dificuldade. Ele está dizendo, eu me glorio nas tribulações. E aí ele vai explicar por quê. Porque sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual é a mentalidade de alguém que está sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo? Não é dizer, Deus não me ama, Deus não me vê. Não, é entender que o Senhor glorifica o seu nome nas nossas vidas da forma como Ele quiser. E se Ele quiser glorificar em nosso sofrimento, que assim seja. A minha visão é modificada pelo Espírito como esse sofrimento sendo parte do processo de crescimento que Cristo promove na vida daqueles que lhe pertencem. Por quê? Tribulação produz perseverança. É o que Paulo está dizendo. A visão de Paulo é uma visão de um discípulo. É a visão de alguém que é alvo de perseguições. A visão de alguém que entende que o projeto maior é olhar para Cristo. Nosso prêmio está em Cristo. Nossa recompensa está maior. Então nada pode tirar os meus olhos de Cristo e nada vai me afastar do amor de Deus. Então eu preciso olhar para o que eu estou passando e como isso contribui para que eu chegue lá no prêmio. Eu já entendi, essa tribulação está me fazendo ser mais perseverante. Está doendo, estou sendo perseguido, caluniado, estão me maltratando por causa da minha fé, mas o Senhor está te fazendo perseverante. Aguenta firme, o Senhor é sua justiça, o Senhor batalha as suas batalhas. Aguenta, persevera. E à medida que você vai perseverando, vai gerando aprovação no seu coração. O Espírito Santo vai te dando consolo, dizendo, fica firme, você é filho de Deus. É a mim que eles estão perseguindo, não é a você. Lembre-se, uma perseguição que é fruto da sua fé e não fruto dos seus pecados, ignorância, mal educação. Então ele está dizendo, a perseverança gera aprovação e a aprovação gera esperança. À medida que eu sofro por causa de Cristo, o Espírito Santo vai fortalecendo o meu coração em minha fé. E esse fortalecimento vai cada vez mais me dando esperança de que, assim como Cristo prometeu que estaria comigo me sustentando, também é fiel à sua promessa de um retorno para nos tirar dessa situação.
E a esperança não causa decepção. O amor de Deus foi derramado. Se você está passando por uma situação, eu quero que você entenda isso que eu acabei de dizer e uma segunda coisa. Não pare de dar bom testemunho. Sabe por quê? Esse mesmo que nós estamos acabando de citar, Paulo, que escreve aos Romanos, também já jogou no outro time. Que time? O time dos perseguidores. Atos, capítulo 9, conta que Paulo está com uma missão de ir atrás nas sinagogas dos cristãos, com uma única finalidade: matar os cristãos. É uma perseguição por causa de Cristo, literalmente. Paulo está na sua cabeça fazendo um favor para Deus. Eu vou acabar com essa heresia que está surgindo, o cristianismo. Quando ele chega perto, na estrada, sabe quem aparece? Cristo. E Cristo diz: Paulo, por que... Saulo, né? Por que me persegues? Saulo vai dizer: não persiga o Senhor. Mas é isso que eu estou querendo dizer para você. O porquê que você precisa aguentar firme e confiar na justiça de Jesus Cristo sobre a sua vida. Porque é como Cristo disse para Paulo. Em outras palavras, Paulo, quando você persegue aqueles que me pertencem, é a mim que você persegue. Assim como a Bíblia diz que alguém que dá um copo de água e faz um bem a um dos seus pequenos, não dá a ele, mas dá a Cristo faz, ao Senhor faz. Paulo está entendendo que todo o seu empenho para prejudicar a vida dos cristãos é, na verdade, um empenho para prejudicar e ferir a Cristo. E ninguém é um inimigo à altura do Senhor nosso Deus. Ninguém. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Quando Deus está pronto a fazer algo, não tem um inimigo que seja capaz de impedir. Então Paulo entende tudo isso. E por que eu estou dizendo? Porque mesmo que você esteja passando por uma situação como essa, não deixe de dar bom testemunho, não deixe de agir como um cristão, não deixe de suportar como um bom soldado da fé. É o que Paulo fala para Timóteo. Não deixe de dar bom testemunho. Por quê? Porque Cristo ainda muda. Perseguidor em cristão, perseguidor para ser perseguido, como foi Paulo. E eu desejo que essa mensagem toque o seu coração. Falaremos no próximo vídeo que for publicado sobre a série, sobre a segunda introdução que Cristo faz. Acaba aqui agora as bem-aventuranças, a forma que os discípulos são diante de Deus, e começa a forma dos discípulos diante dos homens. As duas metáforas bem conhecidas: sal e luz. Então, se já estiver disponível, vai aparecer para você aqui no finalzinho. Se não estiver disponível, vai aparecer um outro vídeo, mas assim que gravar, você pode clicar aqui, sal e luz, e entender, mesmo com toda essa dificuldade, ciente de que essa perseguição virá por causa de Cristo, diante dos homens, eu preciso dar testemunho e ser relevante por causa de Cristo. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Não esquece, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está passando por uma situação assim e chegou até o seu conhecimento. Leve esse vídeo a ela, para que a palavra de Deus possa consolá-la, para que a palavra de Deus possa guardar o coração dela. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, gente.